dessa semana é mais um drama, é mais uma história de guerra, é mais uma história de famílias destruídas, é mais uma história de sofrimento. Como disse um amigo meu, é proibido ser feliz nesse livro, né? E também é mais uma história de você odiar os Estados Unidos, tá? Mas no caso aqui a gente não odeia só os Estados Unidos, não, a gente odeia um monte de coisa. Dito isso, é um livro maravilhoso. Esse é o livro dessa semana. O livro dessa semana é As Montanhas Cantam, de Nguyen Van Khemai. Eu não sei se a pronúncia é essa, até porque é um nome vietnamita. É, meu amor. Já teve Coreia, já teve Japão, já teve China, já teve Malásia. Agora vamos de Vietnã. O negócio tá ficando cada vez mais ousado por aqui. E assim, inclusive tem muitos nomes aqui que tem uns símbolozinhos que quando eu for escrever os nomes aqui no vídeo, eu não vou colocar esses símbolos porque esses símbolos não existem no nosso teclado, tá? E eu não sei como é que é a pronúncia, eu vou pronunciar do jeito que eu conseguir, tá? Porque realmente é uma língua bem diferente, tá? Mas sim, a história se passa no Vietnã, né? É uma longa história. As protagonistas aqui dessa história vão ser uma avó e uma neta. A avó se chama Diolan e a neta se chama Huong. Talvez a pronúncia seja essa, não sei. Então, o livro, ele vai oscilar, né? Alguns capítulos vão ser narrados pela neta, alguns capítulos vão ser narrados pela avó. Os capítulos que são narrados pela neta, eles começam ali na época da guerra do Vietnã, aquela dos Estados Unidos, tá? Que eles têm outro nome, se eu não muito me engano, a Segunda Guerra da Indochina, que eles chamam lá no Vietnã. Porque o que o resto do mundo conhece como a Guerra do Vietnã, era só mais uma guerra acontecendo lá no Vietnã, né? E a história da neta começa nessa ambientação ali dos anos 70, que é o momento que tá acontecendo essa guerra dos Estados Unidos, né? Podríssima, que a gente conhece. E os capítulos que são narrados pela avó, obviamente, são bem mais antigos, né? Vão bem além da época em que o Vietnã era foi colônia da França, foi, enfim, um monte de perrengue também. Ainda nem tinha estadunidense ainda opinando lá naquela época, mas sempre foi uma época, sempre foi muito conflituoso no Vietnã. E com a narrativa da avó e a narrativa da neta, a gente vai descobrindo a história dessa família e a história do Vietnã como um todo. E é uma história muito triste, muito pesada, porque essa família não teve um segundo de paz, tá? Não teve um segundo de paz. A matriarca, a Diolan, ela teve vários filhos, né? Ela vai contar ali a história dela desde o pai dela e tal, de quando ela casou, os filhos. E a gente sabe que todos esses filhos foram, todos não, mas a maioria foram para a guerra, inclusive a mãe da Huong, né? Elas foram para a guerra naquele momento da guerra dos Estados Unidos, mas desde antes, essa senhora aqui passou o pão, ela comeu o pão que o diabo amassou. Olha, o que esta mulher sofreu com esses filhos dela, gente, não tá escrito. Foi assim, e assim, tipo, 90% das coisas que acontecem nesse livro, a gente não sabe, a gente não conhece. Porque o que a gente, quando a gente pensa em Vietnã, a gente pensa no quê? Guerra do Vietnã dos Estados Unidos. Os Estados Unidos perdeu, apesar de não que eles dois gostarem de admitir, mas perderam, né? Minas terrestres, tinha muito mina terrestre. Muita gente ficou mutilada por conta dessas minas terrestres. Só. Mas e toda a história antes disso? Sabe? E todos os outros grandes problemas pelo qual esse país passava antes disso, dessa guerra, depois dessa guerra, sabe? Os resultados, as consequências. Então a gente vai conhecendo um pouco da história, o que eu achei muito interessante, diga-se de passagem, porque eu nunca tinha lido nada sobre o Vietnã, e eu achei tão interessante que eu fiquei, juro por Deus, eu fiquei com vontade de conhecer o Vietnã. Assim, do nada. Eu vou conhecer provavelmente não, porque eu nunca nem viajei pro exterior. Aí a minha primeira viagem pro exterior vai ser pro Vietnã? Provavelmente não, mas eu achei muito interessante. E também porque essa família, gente, essa família sofreu demais. Essa família sofreu demais. Já vou logo avisando aqui que se você não tá a fim de ler um livro de sofrimento, então não leia esse, porque esse daqui é sofrido, mas é um livro tão bonito. Nossa, é uma história tão bonita. Chorei
tanto lendo esse livro, vocês não têm noção. Tem alguns momentos específicos, que foram os momentos que me fizeram chorar. Mas é uma história muito bonita, porque apesar de todo o sofrimento, a gente conhece não só a história do Vietnã, mas também a história dessas pessoas que foram sobreviventes, pessoas que precisaram, que tiveram a necessidade de sobreviver a uma vida em um país constantemente destroçado pelos outros, né? E é muito, muito, muito interessante. É uma história muito bonita, é uma história muito emocionante. Os personagens confundem um pouco a gente porque os nomes, né, são meio estranhos, mas no começo do livro tem uma árvore genealógica, graças a Deus, porque se você é aquela pessoa que gosta de ficar consultando a árvore genealógica, assim como eu, né, é ótimo isso. E quando é um capítulo da avó, conta uma época, quando é um capítulo da neta, conta uma outra época, a neta mora com a avó, as histórias delas estão intimamente ligadas, e é um livro muito bonito. É um livro muito bonito e, inclusive, As Montanhas Cantam é o significado de um nome de uma ave, certo? Se eu não me engano, o nome da ave é Son Ka, que um personagem específico faz um passarinho, né, desse pássaro Son Ka de madeira para a Huong, né, para poder lembrar que o nome desse pássaro significa As Montanhas Cantam, que é como se as montanhas cantassem o mesmo som que aquela ave faz. E aí quando você entende a conexão do nome com a conexão do pássaro, da Huong e tal, tudo fica ainda mais bonito e fica ainda mais poético. Então, apesar de ser um livro com uma história muito forte, muito triste, é um livro muito, muito, muito lindo. E vale a pena ler, porque olha, eu fiquei assim emocionada, acabada, destruída. Dito isso, maravilhoso o livro, maravilhoso. Antes da gente ir para a parte com spoilers, né, vamos lembrar que todo domingo sai vídeo novo aqui, então se inscreve no canal, tem muitos vídeos, tem muito conteúdo e é sempre vídeo com spoilers, mas você também pode ver a versão sem spoilers desse livro no conteúdo do Bafulê Literário no Instagram e no TikTok, que é @bafulê.literário. E vamos começar agora com os spoilers, tá? Sofrimento, dor. São duas palavras que resumem esse livro. Dito isso, Angélica, por que você está recomendando um livro tão sofrido? Porque eu sempre recomendo. Gente, eu já recomendei diversos livros aqui extremamente tristes. Eu gosto de ficar triste com livro. Olha que maluca. Mas assim, é como eu falei, você tem que estar numa vibe boa, porque não é todo mundo que está na vibe boa para poder ler. Eu mesma, por exemplo, eu tava cansada de ler livro triste, tava cansada. E eu tinha acabado de ler Como Tigres na Neve, que é um livro triste, não tanto quanto esse, mas é um livro, né, triste e tal. Só que eu tinha que ler esse. E quando eu li, eu não me arrependi nem um pouco, porque a história ela é muito bem feita, mas é muito sofrimento, gente, muito sofrimento. O Vietnã, o que o Vietnã passou é algo assim, fora do normal, sabe? Porque não foi só os Estados Unidos que causaram lá, né? Sempre teve guerra, sempre teve confusão. E aí a gente sabe desde o início lá, quando teve a morte do pai da Diolane, que foi uma coisa assim terrível, né? Muito covarde. Daí depois, quando a Diolane tá casada e começa a ter os filhos dela, daí tem a morte do marido dela, daí a gente também vê esta questão da divisão do Vietnã, porque o Vietnã tinha essa divisão assim, norte e sul, assim como a Coreia. Hoje em dia o Vietnã não tem essa divisão. O Vietnã é considerado um país comunista, né? Mas ele não tem a divisão norte e sul como a Coreia tinha. Porém, nessa época do livro, né, nas épocas do livro, ela vai ter essa divisão. E os protagonistas dessa história, eles são da região norte, né? Então, tipo, querendo ou não, tem os personagens, eles estão sempre lutando em prol do Vietnã do Norte. Só que acontece muita coisa que é muito bizarra, que é muito errada, que é muito esquisita. Acontece, por exemplo, tem um momento lá que acho que é o pior momento desse livro, que é quando acontece a reforma agrária do Vietnã, que assim, aquilo ali é diferente do conceito de reforma agrária como um todo, porque aquilo ali foi simplesmente invadam as fazendas das pessoas que têm fazendas. Ah, porque elas são ricas. Não necessariamente elas eram ricas, elas só não aguentavam morrer passando necessidade e tal. Mas invadam, matam e tomem e dividam.
E tem muita gente que ainda hoje pensa que quando se fala em reforma agrária que vai ser desse jeito, entendeu? Quando eu li isso aí eu fiquei pensando, nossa, então é isso? Que as pessoas que acham hoje que, sei lá, que o MST vai invadir a sua casa, que o Guilherme Boulos vai invadir a sua casa, eles pensam que é isso que vai acontecer, porque não é isso. A reforma agrária não é pra ser isso. Tanto que, de fato, aconteceu lá, mas depois, né, as autoridades pediram desculpas pelo ocorrido, só que é um pouco tarde demais, né? Mas, gente, é a pior parte da história, porque a Diolan, ela perde tudo, né? É nesse rolê que ela perde a casa, ela quase morre, ela precisa fugir com os filhos. O irmão, ela já estava viúva, né? O irmão e o filho mais velho são levados, né? E ela sabe que o irmão morreu e o filho mais velho dela, ela não sabe pra onde é que ele foi. E ela sabe que ele tá vivo, mas ela não sabe pra onde é que ele foi e ela precisa fugir com os filhos. Ela passa muito perrengue com esses filhos. Chega momentos que ela precisa deixar os filhos em lugares diferentes porque ela não tem condição de continuar com eles. Gente, é muito sofrimento, é muito, muito sofrimento, tá? A mãe da Huong, Nok, acho que essa é a pronúncia, se tornou a irmã mais velha quando esse irmão mais velho sumiu. Ela era a que tinha mais consciência das coisas, né? Só que ela também meio que se revolta na época por conta dessa questão da mãe ter que deixar um filho com um, filho com outro, filho com outro. Ela fica revoltada, ela fica pensando, você vai ficar se livrando da gente. E quando a gente conhece a Noca, a gente sabe que ela tem uma certa revolta com a mãe dela e a gente só entende essa revolta depois que a gente lê essa parte. E quando a gente vê isso e vê isso, como isso influenciou a vida da Diolan e dos filhos, a gente entende como isso influenciou a vida da família como um todo. Já voltando para a época atual, assim, entre aspas, que é narrado pela neta, nós temos uma Diolan morando sozinha com a neta porque os filhos homens foram pra guerra. A Nok também foi pra guerra porque ela se tornou médica, ela foi pra guerra, e o marido também, né? E a Huong ficou com a mãe. E ela precisou se tornar comerciante para poder sustentar a família, sendo que ser comerciante era considerado errado, porque afinal era um país comunista e ali você está desenvolvendo uma atividade capitalista. E daí tudo isso vai ter uma série de consequências para ela, para Huong. Quando tem um dos filhos dela que quando volta da guerra diz assim, eu não posso ter contato com você porque você é comerciante. E eu sou do Partido Socialista e eu não posso ter contato com o comerciante. E aí você fica, caralho, doida, é tua mãe. Deixa de ser ridículo, sabe? Mas enfim, esse personagem, inclusive, que é o Sang, ele é o filho mais novo. Ele foi o filho mais mimado. Na época em que ela fugiu pela questão da reforma agrária lá, que ela teve que deixar um filho em cada lugar, o Sang foi o único que ficou com ela. E como o Sang era um bebê, ele não vivenciou muitos dos problemas que os irmãos dele vivenciaram. Então na minha cabeça eu pensei assim, o Sang, ele é um escroto, mas ele é mal agradecido também porque ele não sentiu na pele o que os irmãos dele sentiram. Ele não sentiu na pele o que os irmãos e o que a mãe dele passaram. Talvez ele fosse diferente, né? Temos também o retorno de outro filho, né? Ela tem outros 2 filhos que foram pra guerra, né? Um deles falece na guerra, o outro volta, que é o Dat. O Dat, ele volta sem as pernas, né? Por conta de uma mina terrestre. Mas o Dat, ele era um dos filhos mais velhos, ele é um personagem, assim, maravilhoso. Eu adoro ele. Ele é um personagem que ele volta com muitos problemas da guerra, ele volta com muitos traumas, mas ele consegue aos poucos ir superando esses traumas. E diferente do irmão dele, quando ele descobre que a mãe dele é comerciante, aí ele, tá bom então, ela fez isso pra sobreviver, então tudo bem. Né? Normal. E depois o retorno da Nok, né? A Nok retorna, só que a Nok retornou ó, toda traumatized, ninguém sabe o que foi que aconteceu com essa mulher, e ela não fala com a menina direito, e a gente tem que entender que a Huong também entra em crise, porque a Huong começa o livro criança, vai dando pra ela virar adolescente, tem hora que ela dava uns piti que eu ficava, ai Huong, deixa de ser chata, pelo amor de Deus, olha a confusão que tá acontecendo. Mas aí eu lembrava que a Huong era uma adolescente. Então, adolescente, gente, não tem hora nem lugar pra ser chato, né? E depois é que a gente vai entender por que é que a Nuok voltou assim traumatizada, né? A gente vai entender que ela foi abusada, que ela
teve um bebê e ela abortou esse bebê, né, que era um bebê que era um fruto desse abuso, tal. Ela ficou com todos esses traumas. Eu, inclusive, já imaginava que era algo do tipo, né, quando a Hwang disse que escutou ela falando enquanto dormia, o bebê, alguma coisa do bebê, eu pensei logo nesse tipo de coisa, né, que infelizmente é a primeira coisa que acontece com mulher em uma guerra. Mas quais foram os momentos mais tristes? Deixa eu ver. Os momentos que me fizeram chorar. Quando o Dat dá a vizinha, a Son-Ka, pra Hwang, que foi o pai dela que tinha feito, né? O pai dela nunca voltou, nunca foi encontrado, então ele provavelmente morreu na guerra. E aí ele explica, né, o significado dela. É muito bonita essa parte. E eu vou ler aqui um trechinho pra vocês, que ela diz o seguinte, né? Ele fala o seguinte. Tem nome, tio? Ergui a ave para o meu rosto. Cheirava ao meu pai, ao seu riso. Son-Ka. Esplêndido nome, disse a avó sorrindo. Son-Ka significa a montanha canta. Acreditem, esta ave sabe cantar, replicou o tio Dat. Sempre que o fazia, todas as montanhas à minha volta pareciam cantar também. Os meus camaradas costumavam contar histórias sobre o Son-Ka. Diziam que as canções do Son-Ka podem chegar aos céus e que as almas dos mortos podem regressar no seu canto. Gente, essa parte é muito bonita, tá? Eu fiquei emocionada só de ler. Também a gente vai ter aquele momento em que o Sang, né? O Sang, que é aquele filho que não quer mais ter convivência com a mãe, né? Ele vai ter um filho e o filho dele nasce cheio de deformações e tal. E aí o médico fala, é porque você foi exposto ao agente laranja, né? Que era comum na guerra. E ele disse, sim, claro, né? Todo mundo que combateu foi. E a medicina estava descobrindo, a ciência estava descobrindo que era uma coisa que podia, né, radioativo, que ele podia causar essas reações nas futuras gerações. É muito triste essa parte, né? Mas serviu para humanizar um pouco o sangue que ele estava precisando, né? E a parte mais triste ever foi o reencontro de Diolan com o filho mais velho, Min. Aquele que tinha desaparecido lá no passado e que agora ela encontra ele já com 40 e tantos anos. E quando ela o encontra, ele tá bem doente, bem debilitado, com câncer, né? Ele tá à beira da morte. Gente, foi um plot, porque eu não imaginava que ela fosse encontrar esse menino, esse filho, né? E o plot foi ainda maior porque ela descobriu... Por que ela não encontrou ele? Porque ela descobriu que o Min acabou sendo criado por uma família e essa família fugiu para o sul. Então ele foi criado no Vietnã do Sul. E durante a guerra ele inclusive lutou ao lado do Sul. Ou seja, ele era inimigo, né? E a irmã dele até quando descobre fica... mas ele ficou do lado do inimigo, não sei o que. Mas, poxa, meu amor, mas vamos... É outra coisa, é outro rolê, é outro contexto, né? E aí, quando eles chegam lá na casa dele, eles descobrem que ele tinha escrito uma carta, só que ele nunca teve coragem de enviar essa carta e tal. E quando eles leem essa carta... é muito triste. É muito, muito triste. Porque a Diolan não teve a oportunidade de reencontrar esse filho antes. E, gente, pelo amor de Deus, qual o meu problema? Desculpa. A Diolan não teve a oportunidade de reencontrar esse filho antes, né? Encontrou agora, né? Tão tarde. E durante tantos e tantos anos ela sofreu pensando nesse filho, pensando se esse filho estaria vivo ou não. E a história de vida dele foi uma história muito triste. A carta é muito bonita. E eu não vou falar mais nada não, porque é para a gravação. Mas claro, também tivemos momentos felizes, né? A vida não é feita só de tristezas. Apesar dos pesares, né? Depois que a guerra termina de certa forma, a família se reencontra, se reúne de certa forma, apesar dos pesares. E mais uma vez a Diolan
E toda a sua família, os seus filhos, a sua neta vão ter que se reinventar. Porque a vida toda eles fizeram isso. E a Dylan, ela é aquele exemplo daquela mulher que é extremamente forte e que não desiste. Mas é tão cansativo você ser essa pessoa forte que não desiste, né? Principalmente quando você é mulher. Só que, no caso, ela não tinha opção, né? Não ia se render à fome, à miséria. À fome, porque a personagem passou fome, né? Literalmente. Eles passaram por muita coisa, mas eles conseguiram encontrar de certa forma essa felicidade, né? O Dat conseguiu casar com a esposa dele, o Sang se reconectou com a mãe, a Nok depois voltou a trabalhar como médica, se reconectou com a filha, a Huong arranjou um boy babado que voltando, inclusive lá nos 45 do segundo tempo a gente descobre que o Tan era neto de um arqui-inimigo da família de Olan. Aí a Hong, não vou poder ficar com ele. Aí eu, mulher, me poupe. Me poupe, me poupe. Só que graças a Deus deu tudo certo. A Hong ficou com o Tan. Tivemos um final feliz ali, ó. Um final romântico até, né? E também, né, gente, é tanta desgraça nesse livro que alguma coisa boa tinha que ter, né? Alguma coisa positiva tinha que ter. Então, o nosso livro da semana é As Montanhas Cantam, de Nguyen Pan Kemai. 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 Nguyen Pan Man. Não, Pan Kemai. Nguyen Pan Kemai. Nguyen Pan Kemai.